Boa tarde a todas e todos. É, eu peço licença aqui para compartilhar minha tela. Espera aí, que eu estou com uma dificuldade aqui, que tem outro arquivo aberto. Não está achando aqui. Espera aí. Aí. Tá, é que eu acho que eu não vou ver vocês por conta do compartilhamento da tela. Então, eu queria só que vocês fizessem algumas, se eu estiver passando o tempo, fizessem alguma intervenção no áudio mesmo, por favor, tá bom, Guilherme? Tá bem, Melissa. Tá. E, bom, então, eu fiquei com muita dificuldade, na verdade, para como trazer esse projeto que a gente elaborou no contexto da universidade. Desculpa, não me apresentei. Então, eu sou Melissa, sou docente da Universidade Federal do Amapá. Atualmente eu estou cedida, né, para o Ministério das Cidades, não estou, então, atuando na universidade, mas esse projeto, ele vem no contexto de um projeto de extensão, e eu coordenei desde 2016, 2017, quando eu ingressei na universidade, até o ano passado, então, quando eu estava ainda presente lá, no início do ano passado. E a gente acabou desenvolvendo várias atividades no âmbito desse projeto de extensão. Esse projeto específico, Lavatórios na Ponte, então, se utiliza dessa articulação que já existia com a comunidade dos Congós, que fica na periferia de Macapá, né? Inclusive, eu tinha convidado a dona Carmen aqui, que é a liderança comunitária lá do bairro, e que infelizmente ela não pôde vir, mas ela mandou algumas fotos atualizadas, enfim, não sei, espero que dê tempo de passar. E daí também convidei um meu aluno, que já faz tempo que eu também não vejo, que participou do projeto, que é o Paulo, que deve estar aqui assistindo também. Bom, a gente, então, estava com um projeto de extensão em curso, junto com a dona Carmen, para a reforma da casa dela, e quando a pandemia começou, né? E daí a localização, o bairro dos Congós, eu vou apresentar, ele tem uma parte, né, que seria exatamente esse do título, que seria de áreas de ressaca. Então, vou apresentar, vou começar apresentando um pouco essa localização, essa problemática ambiental que está colocada para o município como um todo, ela não é específica desse bairro, a cidade de Macapá toda é permeada por áreas de ressaca, e, e eu vou começar então, desculpe. Para iniciar, esse projeto, eu gosto de trazer esse card, né, que foi no contexto do apagão que a gente sofreu, né, no âmbito do Estado, no final de 2020. Então, a gente já estava sofrendo com a pandemia, e daí a gente acabou tendo um período longo sem energia elétrica. Isso foi muito traumatizante, assim, para muitas pessoas, porque além da energia elétrica, também isso incidiu a gente ficar sem água e sem comunicação, né? Então, a comunicação estava muito bloqueada, não existia, assim, foi um pouco viver um caos dentro da própria pandemia, que já era um caos. E daí, como tudo isso foi
transmitido, né, nas mídias sociais, assim, então quem estava lá, inclusive eu estava lá, Paulo estava lá, todo mundo, né, que mora lá, assim, de um pouco desse isolamento que a gente sofre, mas que ficou muito evidente, vamos dizer assim, nesse contexto, né, porque afinal de contas, defender a Amazônia parece que é só defender a floresta, né, e não quem mora nela, mesmo morando nas cidades. Então, Com licença, Melissa. Aqui para a gente não tá aparecendo no modo de apresentação. não, Tá então, aparecendo peraí. a tela do PowerPoint. Então, como que eu faço, então, gente? Então, eu vou ter que passar aqui em PowerPoint, é isso? Hum. No, Desculpa, eu sempre usei duas telas, e hoje eu estou com uma tela só. Melissa, aqui embaixo tem um. Isso, é um que parece. Isso aí, esse aí, pode apertar. Então, mas aí, quando eu aperto, eu saio do... É o modo de compartilhamento que você está usando que vai definir se ele vai pegar ou não. Talvez se você compartilhar a sua tela inteira, funcione. Ó, a minha experiência, em vez de colocar a apresentação do PowerPoint, coloca o caderninho aberto do lado dele e compartilha como... Bom, Agora, Ótimo. melhorou. Agora foi? Sim. Ótimo, obrigada. Obrigada, gente. É que eu sempre usei duas telas e isso não, fazia tempo que não acontecia, não lembro mais como se resolve. Bom, então esse é o card da Thay, ela é uma ilustradora também lá de Macapá, ex-aluna nossa, esse é o Instagram dela. Bom, então, falar de Macapá, né, onde Macapá está situada, a gente está no extremo norte do Brasil, vamos dizer assim, a história do Amapá, na verdade, a gente precisa lembrar que, por muito tempo, né, até 1943, essa área que hoje é o estado do Amapá pertencia ao estado do Pará, né, do Grão-Pará. Depois ficou, na época do Getúlio, né, foi definido como território federal do Amapá. Então, teve um governo muito centralizado nesse período até a Constituição Federal. O estado hoje tem 16 municípios, né, sendo Macapá a maior cidade, que é a capital. A estimativa populacional hoje é de 22 mil pessoas, dados já de 2021, tá, da projeção, né, porque a gente está sem os dados do censo, mas que basicamente a maior parte da população do estado, então, mora na capital, e os outros municípios são municípios relativamente bem menores, né? E daí também Macapá tem uma definição de região metropolitana, juntamente com Santana e Mazagão, onde então basicamente viveriam cerca de mais de 80% da população. A urbanização da Amazônia, ela tem um contexto, né, diferente, vamos dizer assim, da urbanização do restante do Brasil. Muitas cidades elas são impulsionadas por conta dos ciclos econômicos, né, de exploração da floresta, dos recursos minerais também, né? Então, Macapá, inclusive, acaba tendo um grande crescimento populacional, né? Ainda que ela seja fundada, né, no Brasil colônia, ela vai ter um grande crescimento populacional a partir do processo de mineração que se instala nos anos 50, né, no estado, tá? Então, e trazendo um pouco, né, fui atrás, né, tentando vincular a discussão da manhã com a professora Luciana também, dessa questão das mudanças climáticas. Macapá, se a gente for, né, entender nesse contexto, ela está numa área costeira também, né, a gente está na foz do Rio Amazonas, e ela também é considerada de alta vulnerabilidade, né, em virtude dessa baixa altimetria. Fui atrás também de mapas que eu já tinha elaborado para demonstrar essa questão da suscetibilidade à inundação. Então, aí a gente tem a bacia do Igarapé da Fortaleza, que é essa maior, que está circundada de preto,
E daí, de um lado, então, a gente tem do lado direito, a gente tem Macapá, e no canto aqui, interior esquerdo, Santana. São dois municípios, hoje são dois municípios, né, mas quando eles surgem, eles eram inicialmente um só, era tudo Macapá, tá? Então, hoje, o que a gente tem é uma grande área úmida, que divide, vamos dizer assim, esses dois municípios e a área urbanizada. E daí, então, todas essas manchas, se a gente for seguir o que está nessa carta, elas são áreas não só inundáveis, né, mas de água, né, assim, vamos dizer assim, já com água presente hoje, né, então não é que se chover vai inundar, mas é porque já tem uma água muito presente. Existe um estudo do zoneamento ecológico econômico urbano para essas áreas, então, consideradas de ressaca, que são essas áreas úmidas dentro da área urbana, promovido pelo governo do estado em 2012. Esse é um documento que foi só orientativo, mas no nosso contexto aqui dos Congós, que a gente vai estar nessa mancha da Z4, ele é considerado uma zona de ocupação urbana consolidada, né? Então, a diretriz aqui para esse local seria de consolidação, né, de fato, não de remoção, tendo em vista o tempo também de moradia dessas famílias, mas eu diria assim, a complexidade e um processo lento e gradual de aterramento, né, dessas ressacas. Então, trazendo alguns dados também em relação a essa diferença, em relação a outros lugares do Brasil, ainda que sejam dados não tão atuais, né, que a gente já teve a divulgação de dados mais recentes da Fundação João Pinheiro, mas o que vai configurar aqui, no caso do Amapá, a maior parte do déficit habitacional, diferentemente das outras regiões do país, assim como o Sudeste, principalmente, que tem o maior déficit, que não é o ônus excessivo com o aluguel, mas sim a coabitação. Então, esse é um aspecto para a gente considerar. Então, sim, a gente ainda precisa produzir casas aqui, né? Porque quando a gente também olha esse dado do ônus excessivo, não necessariamente a gente precisa construir mais casas, mas viabilizar uma renda maior, ou então possibilidades de concessões de subsídios, né, maiores subsídios para acesso à moradia. E no caso da inadequação, também a gente tem quase 90%, aí 88,5% com carência de infraestrutura, né? Então, com inadequação de infraestrutura. Então, esse é um dado muito para a gente que mora lá, é bem evidente que a carência ela existe, e principalmente na questão do saneamento, né? Então, eu trouxe aqui também dados, né? Acho que a apresentação anterior também tratou disso, em relação à coleta e tratamento de esgoto. Então, a gente basicamente não tem coleta. Essa coleta que existe, ela é antiga, ainda da época do território federal, quando então foi feita as primeiras instalações da rede de esgotamento sanitário. Hoje essa rede, ela está muito, ela não dá conta, né, de toda a dimensão urbana, ainda que exista uma infraestrutura mínima ali, então, em locais mais centralizados. Então, hoje, o esgotamento, ele é basicamente feito com fossas, né, e muito da coleta também vai para esses canais urbanos, né. Outro problema muito sério também é a questão da água, que apesar de ter uma rede ainda, né, pequena aqui também, pelos índices, existe uma rede de abastecimento de água, mas devido à qualidade do serviço, muitas edificações, hoje na área central mesmo, se utilizam de poço. Então, isso cria um duplo problema também para a questão do saneamento, porque
com fossas e com poço na área urbana, na densidade urbana, a gente acaba contaminando, né, esse lençol freático, enfim. Então, mesmo que você se utilize de uma água de poço, provavelmente ela também já está contaminada. E daí, nesse contexto também, durante a pandemia, a gente sabe, teve um marco de saneamento, o Amapá, se eu não me engano, foi uma das primeiras, o serviço de saneamento do Amapá foi um dos primeiros que entrou na concessão, né, na privatização, e isso está tendo efeitos hoje, assim, bem drásticos para a população, que, enfim, eu não vou entrar nessa discussão, mas, assim, só para dizer um pouco desse contexto geral, que ele não se restringe só a esse local específico, mas, eu diria, ao estado todo. Então, a gente tem um plano diretor também muito antigo, ele precisa ser atualizado, que tem um mapeamento de ZEIS, que é muito indicativo, não dá muitas diretrizes definidas, né, muitas definições para como né, intervir nessas áreas. As áreas de ressaca, então, elas são definidas, né, tanto no contexto local, né, municipal, quanto estadual, mas, basicamente, se entende um caráter ambiental mesmo, né, de uma área suscetível, então, à inundação, que sofre, portanto, não só a influência da chuva, mas também da maré, porque daí, vamos só lembrar, a gente está na foz do Rio Amazonas, o Rio Amazonas, nesse momento, ele, então, tem as cheias e tem as vazantes. Esse movimento diário que o rio faz, ele tem uma interferência, então, nessa faixa costeira, né? Então, é como se essas áreas de ressaca também recebessem essas águas cotidianamente, e com a ocupação, portanto, por moradias dessas áreas, essa dinâmica de troca, né, com o rio, ela também fica comprometida, né? Bom, levantando aqui também informações sobre os aglomerados subnormais, já que o nosso levantamento municipal ele é muito precário, né, vamos dizer assim, ainda que a gente compreenda que não, esse levantamento do IBGE não dê conta da realidade, né, a questão ela é muito mais ampla, né, muito maior do que esses polígonos, mas a gente vai estar aqui nessa mancha aqui fazendo um Czinho, só para vocês se localizarem, que é uma das áreas que fica próximo ao centro, mas ainda é considerado periferia. Bom, nesses índices também, né, a gente tem, então, um aumento, vamos dizer assim, em relação ao número anterior dos aglomerados subnormais, de quase 85%, mais um pouco por conta da revisão da metodologia. E por conta dessa, ainda que exista o zoneamento ecológico econômico urbano, ele, né, e ele tem um caráter orientativo, ele pouco dialoga também com o plano diretor, e hoje o que se faz, então, portanto, em relação às áreas de ressaca, é evitar que essa ocupação urbana aumente, tá? Então, eu vou trazer algumas fotos, eu ainda não mostrei, mas, assim, são áreas que têm essa característica ambiental, são definidas como, né, com esse caráter ambiental, mas que hoje a maioria, então, está ocupada por moradias de baixa renda, principalmente, e que daí também, aqui, assim, traz a necessidade, né, de reforçar essa importância da universidade, assim, nesses estudos, porque a gente, então, tem muito pouco material para se pautar, para aprofundar e propor soluções. Então, teve já um trabalho de um professor lá em 2011 que mapeou, então, essas ressacas, mas ele mapeou só da área territorial de Macapá, não considerando a subbacia inteira, né, a bacia inteira do Igarapé da Fortaleza, desculpa, que era o foco que eu acabei estudando também no meu doutorado. E daí, inclusive, no meu doutorado, eu faço uma proposta da gente, então, fazer essa leitura, né, começar para entender essa dinâmica toda hidrológica a partir da subbacia, né, então, aí, a partir da definição das subbacias, né, dentro dessa bacia maior que seria do Igarapé da Fortaleza. Então, o foco aqui é a bacia do Berol,
que também, não coincidentemente, né, mas era porque eu já estava trabalhando também com o Berol, junto com a população, era onde estava localizada, então, o CASP, né, que é o Centro Comunitário da Dona Carmen, e essa proposta dos lavatórios. Bom, então daí aqui também na visualização eu faço essa sobreposição de setores de risco também, que a gente tinha um mapeamento muito, que também precisava de atualização no âmbito local pela SEDEC, né, e de mostrar aqui, não sei se vai ficar talvez aqui com as imagens né, do Google, da foto aérea, de demonstrar que a mesma subbacia, então ela teve um momento de canalização, né? Então, já de aterramento dessa área que é inundável, e não à toa, então, isso aparece como setor de risco, bem ao lado de uma área que já foi canalizada. E daí, então, uma outra foto aqui mais para o final, que mostra, então, esse final, vamos dizer assim, o processo de urbanização, quando encontra, de fato, uma área menos urbanizada, que é ainda a área de ressaca, com a vegetação. E daí, eu não vai dar tempo, né? Não sei quanto tempo já foi, mas assim, não vai dar tempo, eu sei disso, de apresentar a proposta né, no seu contexto. Eu vou passar muito rapidamente aqui, mas tem uma live que a gente gravou quando a gente apresentou isso, porque essa foi uma proposta que a gente apresentou ao CAL, então, só para explicar. No contexto da pandemia, porque eu sabia, né, naquele momento a gente sabia que o CAL dispunha dos recursos, então, para a TIS, e mesmo porque eu já tinha acessado os recursos da TIS em anos anteriores, no âmbito do CAL do estadual, do CAU-AP, e que a gente poderia, então, tentar negociar essa verba de ATIS para essa proposta, que era uma proposta de caráter emergencial, portanto, né, não era nada de tentar fazer alguma coisa mais ousada e que pudesse, de fato, trazer como que eu vou dizer assim, trazer até riscos maiores, né? Então, a gente estava, de fato, com um foco na pandemia, porque a questão do saneamento, do abastecimento de água é muito precário, e a gente queria instalar algumas torneiras, era isso, assim, basicamente. Então, não tinha o viés, vamos dizer assim, de entrar numa discussão que eu sei que era muito complicada e complexa, de se urbanizar a área ocupada da ressaca, né? Então, era uma proposta, de fato, de caráter emergencial. Então, essa proposta, para quem quiser, isso está no YouTube, né, no nosso canal do ATAL, que é o nosso projeto de extensão lá, está nesse link, eu posso depois colocar aqui no chat para vocês. Então, eu vou passar muito rapidamente, a proposta se baseou, né, teve esses participantes, vamos dizer assim, eu na coordenação, e Nina e Paulo como estudantes bolsistas, e o pessoal do CASP, Dona Carmen, Izan, Adila, né, Dilene, Alzira e Nathalie. Isso também foi divulgado naquele momento, que foi abril de 2020, tá, essa proposta, foi divulgado nos canais, principalmente começou pelo Facebook, e depois que a gente começou a ir para o Instagram. Bom, então a justificativa era exatamente essa, né? Era um contexto da pandemia, a gente estava com recomendações, então, tanto de isolamento quanto de higiene, de lavar as mãos, era bem aquele início bem traumático, e a região norte, né, pegando o estado do Amazonas, foi uma que mais sofreu, assim, com um número grande de mortes logo do início, né? Então, porque também o sistema de saúde é muito precário, e eu tive contato com isso de perto, assim, no contexto da pandemia, e fiquei muito chocada, de fato, como a situação é alarmante. Bom, e daí no contexto, né, então, da pandemia, a gente sabe que as pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica são as que mais, então, estavam propensas a sofrer, né, o impacto dessas medidas de isolamento, né, que foi, então, uma questão que a gente
também levou em consideração. Então, tinha a questão do trabalho informal, e que daí, então, tirava a renda tirou a renda, né, de muitas pessoas, e uma condição precária de moradia, então, também, e daí impossibilitando de adotar essas medidas de higiene. E que daí, então, a Beleza. gente precisa... 5 minutos. Tá. Desculpa interromper. 5 Tá, minutos. ótimo, não, tá ótimo. Bom, mas é isso. Só olhando como a pandemia se desenvolveu, ela começa, então, com alguns pontos, e isso não é localizado em algum bairro específico, isso toma a cidade como um todo de uma maneira muito equilibrada, vamos dizer. Então, não é porque isso começou na periferia, porque ali não tinha condições de acesso à água, porque a cidade toda não dispõe dessas condições, dessas redes, né, de infraestrutura. Aqui só uma aproximação das áreas dos aglomerados. Mas, bom, então, aqui passando, que era o contexto da proposta, a gente estava, então, com essa vontade, né, de fazer a reforma da Casa da Dona Carmen, que é também um centro comunitário, e quando a pandemia começou, o CASP, como era um centro de atividades, né, um centro comunitário, ele sempre muito voltado às questões locais e do que a população precisa, começou, então, a entregar cestas básicas, e a gente participou do cadastro dessas famílias para fazer a distribuição das cestas. E daí, em contato com esse cadastro, eu pude perceber que havia pouquíssimas casas com acesso à água. Então, existiam, por exemplo, 2 pontos de acesso à água, e daí essas são as imagens das condições de dentro das casas, ou seja, são casas que já não dispõem de rede, então se tinha que trazer com água, com balde de água, desculpa, muitas vezes, ou puxar a água de alguns dos vizinhos. E quando existia a instalação, né, de gato, vamos dizer assim, da rede de saneamento do Estado, que naquele momento era da CAESA, a água também chegava nessa condição aqui. Então, naquele momento, a via também que dava acesso à área de ressaca, né, era de terra, hoje ela já foi asfaltada, e inclusive eu tive informações que essa passarela toda ela já foi trocada por uma passarela de concreto. Então, a gente entrou, foi para campo, mapeou todas as casas. Então, a vermelha mais escura era que tinha um ponto só de acesso à água, ou seja, que dificultava muito a questão da higiene. Bom, quando a gente apresenta a proposta, eu vou passar essa parte aqui da legislação. Tinha uma dimensão, então, coletiva, uma individual, de instalar lavatórios coletivos nos pontos de entrada das pontes, né, das passarelas, e outros de melhorar essa infraestrutura dentro das casas, então, né. Então a gente levantou como que tinha alguns poços que davam suporte a algumas casas, a gente pensou propostas de reservação intermediárias, e também kits de instalação, dependendo de cada caso, fez uma visualização de preço, enfim, e também acabou fazendo um protótipo aqui de tratamento para o esgotamento sanitário. Quando a gente apresentou isso para o CAL, e daí é exatamente a proposta que eu assim, coloco para debate aqui, principalmente, que eu queria muito ouvir vocês, assim, compartilhar. Quando a gente teve o retorno do CAL, o CAL ele abordou exatamente a própria lei de ATIS como uma impossibilidade de aplicação do recurso, né? E daí trouxe esses dois incisos da lei de ATIS, e que eu, então, queria colocar aqui para debate, não quero, assim, como que eu vou dizer, assim, apontar nomes nem nada, porque acho que não, né, de não concordar, acho que no momento a gente ficou muito decepcionado, porque era um contexto emergencial, e que a gente entendeu que o CAL ele não estava querendo, né, se envolver, vamos dizer assim, numa questão que poderia ter, sim, um impacto jurídico maior, mas que, enfim, queria colocar aqui para vocês. Então, ele colocou que não poderia nos apoiar, tendo em vista que a lei de ATIS fala que a gente, né, a assistência técnica, ela deveria, então, ela tem que objetivar, formalizar o processo de edificação, reforma ou ampliação, perante o poder público municipal e outros órgãos públicos,
e evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental, né? E daí eu só queria lembrar que, no caso, a gente não está incentivando a ocupação de nenhuma área, essa área já está ocupada há muito tempo, e que hoje o que a gente encontra, né, então, trouxe aqui alguns pontos, exatamente esse papel da universidade no contexto da ATIS, tem limites, assim, acho que né, foi colocado hoje de manhã que era um papel de interlocução importantíssimo, e eu concordo, porém a gente também tem limites, porque como universidade a gente também não consegue interferir de fato nessas grandes transformações, assim, ou pelo menos nas grandes transformações a curto prazo, né? E daí o que eu coloco também em debate é que existe então uma flexibilização desse entendimento normativo em relação à implantação dessa infraestrutura, então a prefeitura então vai lá e ela pode então colocar uma passarela de ressaca, então de concreto, desculpa, numa área de ressaca, né? Mas implantar uma torneira não pode. E, enfim, os moradores dão soluções com ou sem apoio do poder público, é uma cidade em disputa, que a gente já sabe, e que o nosso papel está aqui, né, também, né, nessa luta também, junto com essa comunidade, então é também de colocar qual é o papel não só da universidade no contexto da TIS, mas nesse contexto, para quem, né? E que, infelizmente, ainda aqui, no caso do Amapá, a gente tem a questão ambiental com uma força ainda muito maior em relação à dimensão social, que aprofunda, então, essa desigualdade socioespacial presente no município. Bom, é isso. Deixa eu só colocar, acho que é isso. Muito obrigada.